Saudações a todos, eu sou o Júlio e hoje vamos meditar a palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 5. Vem comigo. Vamos lá recordar o capítulo anterior. A última palavra meditada foi de 1 João, capítulo 4, foi o capítulo anterior a esse. E o que nós vimos lá? Discernimento o tempo todo, né? Então aí tivemos muita coisa para poder meditar a respeito do dom do discernimento, é um presente de Deus na nossa vida. Também vimos um bocado a respeito do espírito do anticristo. Vimos também que o anticristo já perdeu, na verdade, e a única coisa que ele pode tentar fazer é levar muitos desavisados para serem derrotados junto com ele, né? Como também está na palavra, o bichinho é tão esperto que enganaria até os escolhidos de Deus, se possível fosse. Não é possível, né? Mas se possível fosse, ele faria. Então imagina o que ele vai fazer com quem não é ainda um desses eleitos. Também vimos a realidade, né? A afirmação de João, falando uma coisa belíssima, que Deus é amor. Então Deus não tem amor e nem Deus somente dá amor como se fosse algo que ele possui. Não, o amor é o que Deus é. Tudo que você entende por amor é um pedacinho do que Deus é. E obviamente, falando de amor de Deus e falando em amar a Deus, é importantíssimo dizer que toda pessoa que acha que é possível amar a Deus, mas não amar o próximo, na verdade, está se enganando e passa por mentiroso. Então hoje nós vamos ler o capítulo 5 dessa primeira epístola de João. Vamos lá. Só que antes, vamos orar, meus irmãos e irmãs, pedindo que o Espírito Santo retire todo espírito maligno de idolatria, todo espírito maligno de má vontade em ouvir as coisas do alto, em discernir as coisas do reino de Deus. Tira todo esse espírito de apego terreno, de pessoas que acham que a vida é só isso aqui. Retira, Espírito Santo, toda essa imundície demoníaca do nosso corpo, do nosso coração, da nossa vida. Nos dá um espírito novo. Nós não queremos ser cristãos com vidas duplas, né? Uma vida na igreja, uma vida na sociedade, talvez até uma outra vida em casa. Isso está errado. Nós queremos ser nós queremos ser sinceros conosco, queremos nos olhar no espelho e enxergar aquilo que realmente somos, queremos nos ajoelhar na intimidade, na quietude do nosso quarto, abrir o nosso coração a Deus Todo-Poderoso, Criador, a Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador, e queremos pedir, Espírito Santo, nos socorre, porque nós somos imperfeitos, precisamos muito da Tua graça e precisamos de um coração novo. Não queremos uma casca, não queremos atuar como alguém que pareça ser um cristão. Vamos conseguir enganar o mundo inteiro, Espírito Santo, mas jamais enganaremos, porque o Senhor Deus sonda e conhece o nosso coração. Nos dá essa força, Espírito Santo, porque sem você nós não conseguiremos. Obrigado, Pai. Jesus Cristo, nós te pedimos, no Teu nome, nos concede essa graça. Por favor, intercede por nós junto a Deus Pai Todo-Poderoso. Espírito Santo, vem e permanece conosco para sempre. Amém. Assim seja. Quero lembrar a todos, como sempre faço, abra sua Bíblia e realmente examine a palavra usando a metodologia que você quiser. Como eu sempre lembro nos meus vídeos, por favor, se você quiser mais detalhes a respeito desse petisco aí na tela, né? Assista, por favor, o vídeo da primeira epístola de João, capítulo 1, para ouvir mais detalhes a respeito desse método, tá? Vamos começar a ler então? Primeira epístola de João, capítulo 5, começando aí do versículo 1. Quem acredita que Jesus é o Messias nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou, ama também aquele que por este foi gerado. Nisto reconhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e cumprimos os seus mandamentos. Porque amar a Deus
significa observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo aquele que nasceu de Deus venceu o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. De fato, quem pode vencer o mundo senão aquele que acredita que Jesus é o Filho de Deus? Então, eu quero começar destacando o primeiro versículo, porque eu já tenho aqui algumas coisas importantes, algumas coisas bem interessantes. Então, reconhecer que Jesus é o Messias é algo tremendo, porque, na verdade, tem algumas coisas que eu quero falar. Deixa eu elencar aqui a primeira. Saber que Jesus Cristo é o Messias indica diretamente que é algo que foi revelado por Deus. Nesse texto da Bíblia que está destacado aí na tela, de Mateus, capítulo 16, versículos 15 a 17, nós vemos que é exatamente o que aconteceu com Pedro, com relação a saber que Jesus Cristo é o Messias, sendo uma revelação direta de Deus. Vamos ler, olha. Versículo 15 aí de Mateus 16. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Coisa maravilhosa. Então, nos dias de hoje, como é que a gente coloca isso na nossa vida, né? Então, vou botar aí duas condições, tá? Como que você sabe se Jesus Cristo é o Messias? Como que Deus revelou isso para você? Primeiro eu quero falar para quem acredita em Jesus Cristo. E como eu faço esse vídeo para todo mundo, quero também falar caso você não acredite ainda em Jesus Cristo. Então, se você acredita em Jesus Cristo, para pensar de onde veio a fé que você tem em Jesus Cristo. Como é que isso começou? Qual foi o ponto? Olha, talvez você não lembre o horário exato, com horas, minutos e segundos, mas uma coisa é certa, você passou por um processo, seja ele curto ou longo, né? Você buscou, você quis, um belo dia, talvez você teve um estalo ou outros estalos ao longo de alguns dias, e então você passou a acreditar em Jesus como o Senhor da sua vida. Ou seja, houve aí uma revelação de Deus, porque Deus honrou a sua busca, tá? Mas, caso você ainda não acredita em Jesus, você pode até estar achando essa conversa, sabe, um pouco solta, talvez você ainda não tenha pego o sentido do que eu estou querendo dizer. E isso porque você está usando o teu intelecto. Está usando aí o cérebro que Deus te deu. Não tem nada de errado, tá certo, tem que usar o cérebro mesmo. Só que quando a gente tenta algumas coisas espirituais utilizando tão somente as capacidades humanas, a verdade é que a gente pode se frustrar, tá? Bastante, não raramente. Então, caso você ainda não acredite em Jesus Cristo, eu te convido então a parar para pensar que nem todo entendimento vem do intelecto, e eu coloco até aí na tela o que aconteceu com um cara chamado Nicodemos. E uma vez ele percebeu isso, que nem sempre o intelecto ajuda para entender, para conhecer Jesus completamente. Então vamos ler aí João, o Evangelho, né? Segundo João, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos. Era um judeu importante. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és um mestre vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes se Deus não está com ele. Jesus respondeu: Eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos disse: Como é que um homem pode nascer de novo se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre da sua mãe e nascer? Então, obviamente, né, Nicodemos aí, talvez usando
um sarcasmo aí da época, né? Falando, o que você está querendo dizer, Jesus? O que você quer falar aí entre linhas, pô? Né? Então aí diz que Nicodemos era um judeu importante. E, né, depois de alguns estudos, você vai perceber não só isso. Ele tinha determinadas posses, influências, era um membro lá do grupo, não vou usar muitas palavras difíceis, né, mas ele era um membro importante da sociedade da época. E logo conclui-se que esse cara, ele tinha um cérebro, sabe, ele inteligente, bem informado, influente. E esse cara, com todas essas capacidades humanas, não conseguiu entender o que Jesus quis falar com se alguém não nasce do alto não poderá ver o reino de Deus e que vai ter que nascer de novo. Então Nicodemos, né, entra em parafuso e pergunta, mas como é que o homem pode nascer de novo, Jesus? Tá certo? Então, como o apóstolo João disse, quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus, é o que está lá no versículo 1, ainda frisado aí na tela. Ou seja, o que quer dizer com esse negócio de quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus? Lembrando aí o que a gente acabou de falar de Nicodemos, ou seja, essa pessoa morreu para o mundo e agora vive uma vida nova. Que vida nova é essa? É a vida de quem sabe que Jesus é o Messias, que Jesus é o nosso Senhor Salvador, é o Filho do Deus vivo. E foi por isso que Jesus e Pedro conversaram. E agora voltando lá a passagem de Mateus, que está na tela, né? É por isso que, como a gente leu anteriormente, Pedro teve revelação direta de Deus. Então, um bom trabalho, apóstolo Pedro. Falou corretamente, né? Porque o Pai do céu assim te revelou e por isso, comprovadamente, então, ele nasceu de Deus. Maravilhoso. Bem, para quem já leu alguma vez o restante dessa passagem aí de Mateus 16, sabe que logo em seguida Pedro deu uma escorregada, né? Uma canelada, como alguns dizem. Mas isso tudo aí é assunto para uma outra ocasião, outro dia, tá bom? Vamos continuar meditando a palavra aí da primeira epístola de João, capítulo 5. Antes de eu prosseguir mais, eu quero fazer um link entre esse versículo 1 e o versículo 4, tá? Que continua falando sobre quem nasceu de Deus. Então, quem nasceu de Deus, como eu já disse, ou seja, né, quem morreu para o mundo, é um vitorioso, é uma vitoriosa. Afinal, quem é que escolhe abandonar as seduções do mundo se não for através de uma fé verdadeira e sincera no nome de Jesus Cristo? Né? É Ele que nos garante a vida eterna. E aí eu acabei me lembrando também de João 16, 33, onde Jesus falou assim, vamos ler aqui, ó. Versículo 33, João 16. Eu disse essas coisas para que vocês tenham a minha paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então, acabamos de ler aí o que Jesus falou, né? Ele venceu o mundo. E verdade, ele venceu a morte, né? Você é do mundo, você é da morte. Você não é deste mundo, você é do reino dos céus, do reino de Deus. Então você significa que você quer, então, não viver para esse mundo. Você quer morrer para este mundo e viver para a tua vida eterna, certo? Então, se eu pudesse parafrasear o que Jesus disse, eu podia colocar alguma coisa tipo assim: não se importem com as pressões que você vai passar no mundo, porque quando você abandonar o mundo, ainda que você seja perseguido, eu, dizendo Jesus, né, eu já garanti a vida eterna para vocês. Então, essa é a fé que a gente acabou de falar. Espero que tenha ficado claro aí. Continuando do versículo 6. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Ele não veio apenas pela água, mas pela água e pelo sangue. E é o Espírito quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Portanto, são três os que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue.
e os três estão de acordo entre si. Se aceitamos o testemunho dos homens, com maior razão aceitamos o testemunho de Deus. E o testemunho de que falamos é de Deus. Ele deixou um testemunho de seu Filho. Então, quando existe alguma questão grave sendo investigada e aí tal questão é colocada para poder ser averiguada, por exemplo, por autoridades, é comum que se abra um processo, correto? Então, na falta de evidências documentadas, ou até mesmo de qualquer coisa disponível para uma investigação séria, o que as autoridades fazem, ou pelo menos um bom investigador vai fazer para essas autoridades, é ter um cuidado de reunir as testemunhas. No caso de Jesus, quem é que seriam essas testemunhas aí? Quem é que podia comprovar a sua missão? Quem é que poderia atestar que Jesus é o Messias de fato? Então, vamos lá, um por um. Primeiro, o Espírito. Então, quem habitava em Jesus é o Espírito Santo, né? Que hoje pode habitar em você, pode habitar em mim. E o Espírito, como a gente sabe, e como está escrito aí também no versículo 6, que diz que o Espírito é verdade. O segundo que dá testemunho é a água. Então, que água é essa, né? A mesma água que nos purifica no batismo, que dá testemunho de Jesus Cristo. Se você lembrar o que está escrito lá em Lucas 3, versículos 21 e 22, está dizendo assim: todo o povo foi batizado. Jesus, depois de batizado, estava rezando. Então o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti encontro o meu agrado. Então aí, nesse episódio do batismo, nós vemos a atuação das três pessoas distintas de Deus que foi manifestada ali durante o batismo de Jesus. Ou seja, a água do batismo deu testemunho de verdade, deu testemunho mesmo, falando assim, esse aí é o Messias. Né? E Deus Pai confirmou que amava muito Jesus. Ou seja, está aí, foi dada a confirmação. E o terceiro que dá testemunho é o sangue. E esse é o sangue do próprio Senhor Jesus, conforme esse mesmo João, né, esse mesmo apóstolo João, vai dizer explicitamente lá no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, ele disse assim: a Jesus que nos ama e nos libertou de nossos pecados por meio do seu sangue. Então aí já estava muito claro para João, falando que por meio do sangue de Jesus, que nos ama, nos libertou dos nossos pecados, né? Que o sangue de Jesus é para libertar dos nossos pecados. Então aqui ele já está ligando o sangue de Jesus a essa remissão, essa libertação dos pecados. Então o sangue também dá testemunho de que Jesus é o Messias, né? Utilizando aí essa visão do sangue, ele é realmente aquele cordeiro puro, sem mancha, que foi sacrificado, sacrifício perfeito em expiação, né, dos pecados realmente no mundo inteiro. Então, vamos aí, versículo 10 agora. Quem acredita no Filho de Deus tem esse testemunho dentro de si mesmo. Quem não acredita em Deus faz dele um mentiroso, porque não acredita no testemunho que ele deu em favor do seu Filho. E o testemunho é esse: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então Deus, ele nos deu a vida eterna através de Jesus Cristo. E uma famosa frase de Jesus é onde ele próprio se declara como acesso direto e exclusivo a Deus Pai. E é como o próprio João aí novamente escreveu e nos ensinou, dessa vez lá no Evangelho de João capítulo 14, versículo 6, quando Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus falando que ele é a vida. E também na sua carta ele falando: esta vida está em seu Filho. Versículo 13. Escrevo tudo isso para que vocês que acreditam no nome do Filho de Deus
estejam certos de que têm vida eterna. Ao nos dirigirmos a Deus, podemos ter esta confiança. Quando pedimos alguma coisa conforme o seu projeto, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, estamos certos de que já obtivemos o que lhe havíamos pedido. Então, na tela, eu vou colocar aí agora Mateus 6, versículos 7 e 8. É fácil de gravar, né? Mateus 6, 7, 8. Que Jesus falou assim. Na verdade, ele falou isso como introdução antes de ensinar a tão famosa oração conhecida como Pai Nosso, né? Então, ele falou assim: quando vocês rezarem, não use muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por causa do seu palavreado. Não sejam como eles, pois o Pai de vocês sabe do que é que vocês precisam ainda antes que vocês façam o pedido. Isso daí Davi já falou lá no Salmo, né? Que eu até mencionei hoje mais cedo na nossa oração. Então, quando pedimos alguma coisa, novamente aí referindo ao versículo 14, conforme o seu projeto, Deus nos ouve. Então, a gente precisa ter certeza disso. Daqui a pouco, vamos ver um pouco mais aí a respeito de orar e pedir algo a Deus. Na verdade, vamos colocar isso aí usando Lucas 18, de 1 a 8, tá? Aqui eu não vou ler tudo, porque é muita coisa. O vídeo já vai ficar um pouquinho longo de novo. Então, olha, eu quero aqui destacar algumas partes, tá? Então, o que a gente pega aí desse trecho? Você fica à vontade de pausar o vídeo, caso você queira ler tudo, tá bom? Lucas 18, de 1 a 8. Então, desse apanhado aí, de que, né, o próprio Jesus ensinando a insistir sem nunca desistir. Então, a gente percebe que insistência e perseverança só vai existir naquelas pessoas que não estão satisfeitas. Né? Como assim? Você me pergunta. Se você não está satisfeito com a tua situação presente, você vai querer muito que isso mude. E para isso Jesus ensinou: ore sempre, sem nunca desistir. Né? E aí essa parábola explica bem isso. Tem algumas outras parábolas também, né? Me vem agora aqui à mente, que eu nem anotei, mas, por exemplo, daquele amigo que aparece de noite em casa, né? Fica importunando lá um amigo aí que diz que se ele não der um pedaço de pão porque é amigo dele, com certeza vai dar, porque tá perturbando, né? No meio da noite, com todo mundo já dormindo. Então, orar com insistência foi ensinamento de Jesus. Ora, se Jesus ensinou, por que você acha que tem que funcionar diferente? Meu irmão, minha irmã, acorda aí, né? Insistentemente, perseverante, insistente. Então, Deus atende, tá? Aqueles que, através da oração, vão estar mostrando desejo, esperança também, né? Que justiça vai ser feita, que alguma coisa vai acontecer, que algo vai mudar. E sabe, não vai acontecer porque você quer, e nem porque você agora que leu essa passagem, você vai pedir 30 vezes por dia. Vai acontecer, se acontecer, vai acontecer por pura misericórdia de Deus. Não pela tua competência ou sabe, pelo teu merecimento. Vai acontecer por misericórdia. Então clame a Deus pela misericórdia dele. Fala: Senhor Deus, eu tô aqui, você já fez tanta coisa pelo teu povo. Eu aprendi tanta coisa que já aconteceu. O teu filho veio aqui, falou que o que a gente pedir com fé consegue. Então, Deus, testemunhe teu poder na minha vida. Eu quero dar testemunho de você na minha vida. E outra coisa, meu irmão, se você pedir e fizer um propósito, cumpre, tá? Cumpre, seja um filho honrado. Então, quanto ao finalzinho aí do versículo 8, por mais que eu não tenha frisado para o contexto da oração que a gente está tratando aqui nesse slide, eu quero falar brevemente sobre a reflexão que Jesus fez a respeito de encontrar a fé sobre a terra quando ele vier. Ou seja, ele está falando o que ele espera ver, né, quando for a segunda vinda dele. Vamos ler novamente então esse finalzinho aí do versículo 8, com ênfase nessa partezinha aí que eu marquei em vermelho. Jesus falando: mas o Filho do Homem, quando vier, será que ele vai encontrar fé sobre a terra?
Então eu boto aí na tela, para quem lembra, né, nós já falamos antes de segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, e aqui eu quero usar os versículos de 1 a 4. Então também, de novo, não vou ler tudo, mas está aí na tela. Paulo registrou que haverá algo chamado apostasia. Isso vai acontecer logo antes da vinda de Jesus Cristo. E, portanto, essa fala de Jesus, né, que está aí em cima de vermelho, se encaixa perfeitamente com as palavras de Paulo. Ou melhor, eu diria até que as palavras do Espírito Santo registradas através de Paulo, né? Paulo como uma ferramenta, um conduíte da graça de Deus. E aí fica uma breve pergunta reflexiva que eu proponho. Quem mais consegue perceber no mundo de hoje o que a gente está passando? Quem mais consegue perceber que estamos vivendo dias de apostasia? Quem mais consegue perceber isso? E caso apostasia seja uma palavra nova para você, quero deixar bem claro o que é apostasia, né? Enfim, vou nem falar do grego aí, mas qual a ideia que isso dá? Apostasia é negação da fé, é abandono da fé, troca da fé, por exemplo, pelo ateísmo, né, por falsas doutrinas, né? Então, tipo assim, só perde aquilo que você já teve um dia, né? Só nega algo que você um dia já afirmou. Só troca algo que você possui ou já teve. Então, é alguém largando mão da fé em Jesus Cristo para alguma outra coisa qualquer. Seja negar, abandonar, largar de mão, trocar líder, abandonando ministério, coisa terrível. Isso, eu vejo que isso está acontecendo, tá? Então, um bom sinônimo para apostasia, se essa palavra for muito difícil aí, para soar alguma coisa em você, use então a palavra renúncia. É alguém que renuncia a Jesus Cristo. Olha que forte. Então, lendo esse texto de Paulo em azul, se a apostasia antecede imediatamente a chegada do anticristo, que por sua vez antecede Jesus, né, a segunda vinda de Jesus, então os sinais que a gente está vivendo, assim eu entendo, esses sinais aí já demonstram que não está faltando muito até a manifestação do anticristo. E, obviamente, e depois disso, a manifestação de Jesus Cristo. Tá? Esse assunto é importantíssimo, tá bom? Mas, diria até infelizmente, hoje o nosso propósito aqui é meditar esse último capítulo da Epístola de João, tá? Então vamos voltar ao texto principal. Não dá para se empolgar muito, porque já passou aí meia hora. É importante a gente cobrir tudinho. Vamos então continuar, versículo 16. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, que ele reze, e Deus dará a vida a esse irmão. Isso quando o pecado cometido não leva para a morte. Existe um pecado que leva para a morte, mas não é a respeito desse que eu digo para se rezar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não leva para a morte. Interessante, né? Então existe um pecado que leva para a morte. E eu reconheço que esse texto ele não é o texto mais claro do mundo, mas o pecado que leva à morte, considerando o contexto do que a gente já leu nesse capítulo, então esse pecado que leva à morte é a rejeição do projeto de Deus para a humanidade, que é o quê? Que é a salvação da nossa alma através de Jesus Cristo. Isso porque quando a gente se recusa a seguir esse projeto, ou se nega, né, a fazer parte desse projeto aí, o homem naturalmente caminha para a morte. Você vê que agora já está encaixando mais com o que a gente está lendo desde o primeiro versículo. Então, óbvio, somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Lembra disso? Exatamente. Então, aproveita agora e lembre-se também que então negar esse caminho, essa verdade e essa vida eterna, lembre-se que negar isso tudo é um ato típico de um tipinho de gente chamado anticristo, tá? Então, esse na verdade é o desejo maior do anticristo, que todos neguem a Cristo e tudo o que está relacionado
a Deus. É isso que o anticristo faz e quer que aconteça. Ele já perdeu, entendeu? Então quer arrastar o máximo possível de gente junto com ele. Versículo 18, vamos ler aí. Nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Jesus, que foi gerado por Deus, o guarda e por isso o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecermos o Deus verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro, graças a seu Filho Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Isso é o seguinte aí, ó. Esses últimos versículos, eles estão revisitando alguns pontos importantes desse capítulo 5, tá? E tem também aí uma exortação muito clara, no versículo 21, que eu vou querer mergulhar um pouco mais nele. Mas vamos lá. Tá aí o 18, vamos começar pelo versículo 18. Então, quem nasceu de Deus não peca. Ou pelo menos não sente que é normal pecar, né? Ou pelo menos não vai se alegrar com o pecado que tenha cometido. A normalização do pecado, né? Ou seja, tornar o pecado uma coisa normal, isso é que é o problema. Porque é exatamente assim que o maligno atinge a pessoa. Então é por isso que, independente do pecado que você tenha cometido, Jesus vai estar disposto a te resgatar. Com muita misericórdia. Ele vai te resgatar porque ele não quer que você caia nas garras do diabo. É isso que o diabo quer. E, em contraste, é isso que Jesus não quer. O Jesus quer você para ele. Pô, senão ele morreu à toa na cruz. E ele foi lá num ato de amor. Então, o que ele mais quer, seguindo o ato de amor, é que você também entre nessa com ele. Que você garanta a tua vida eterna. Mas para isso, você não pode achar o pecado normal na tua vida. Romanos 5, versículo 20. Ó, Paulo de Tarso escreveu assim, na epístola dele aos Romanos: onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Ele escreveu isso numa belíssima comparação entre Adão, né, que é o homem velho, e Jesus Cristo, que é o homem novo, ou seja, um novo Adão, que dá origem a uma nova humanidade, né, uma vida nova. Então é por isso que ele escreveu isso, que onde foi grande o pecado, foi bem maior a graça. Então, se por meio de um homem nós fomos condenados à morte, por meio de um homem, óbvio, feito Deus, também verdadeiro Deus, verdadeiro homem, por causa de um homem também fomos levados à vida, tá? E quando João escreveu que aquele que nasce e Deus não pode ser atingido, de Deus, perdão, que aquele que nasce de Deus não pode ser atingido pelo maligno, quando João escreveu isso, eu entendo que a gente devia ler isso considerando um estado de graça pleno. O que significa isso? Que o cristão, então, decidiu seguir a Cristo, perseverou na palavra, perseverou no caminho, honrou o seu batismo, e então ele não vive mais para o mundo, mas para a vida eterna. E, a propósito, fica aí a pergunta, então: será que todos os batizados têm honrado o seu batismo? Fica a pergunta, hein? Será que você, se já foi batizado, você tem honrado o teu batismo? E eu não quero deixar passar despercebido um lindo detalhe aí nesse versículo, caso você não tenha notado, é que Jesus cuida dos seus. Esse é o bom pastor. Esse é aquele que dá a vida por nós, o seu rebanho. Então, até mesmo quando uma ovelha desse rebanho se perde, ele sai atrás dessa ovelha. Então, com a cooperação da ovelha, claro, né, se a ovelha não quiser, não vem, mas com a cooperação da ovelha, então Jesus consegue trazer novamente essa pessoa perdida para o rebanho.
talvez você seja a ovelha perdida do rebanho. Ou, por que não? Talvez você seja uma ovelha que faz parte do rebanho. Não importa muito não, tá? O pastor é o mesmo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então aí avançando, vendo novamente aí o versículo 19. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Então, vamos lá, vamos raciocinar. Se Satanás é o príncipe desse mundo, e se a gente nega as coisas do mundo com firmeza, então com certeza a gente consegue dizer junto com João, sim, o mundo está sob o poder do maligno. Mas esse mesmo poder não consegue me atingir, porque é Jesus Cristo que me guarda. Ou seja, Jesus, que é Deus, né? E aí eu estou me referindo ao que está na tela, que nós já lemos, Jesus, que é Deus, rasgou o véu que separava a gente de Deus Pai. Então é Jesus que nos ensinou também a chamar Ele de Pai, né? E quando eu ensino até as coisas, compartilhando uma coisa pessoal também, né? Quando eu ensino alguma coisa de Deus para criança novinha, geralmente eu até chamo, né, de Papai do Céu, para ficar muito claro desde cedo essa ideia de que realmente que Deus é Pai conforme Jesus nos ensinou. E quem tira Deus do seu lugar, na verdade está cometendo um pecado gravíssimo chamado de idolatria, porque está colocando coisas ou pessoas, né, ou abstrações no lugar de Deus. Então esse versículo 21 aí está claríssimo, claríssimo. Cuidado com os ídolos, muito cuidado. Então, preciso se lembrar que está lá no primeiro mandamento, não vou ler tudo, tá? Está lá no primeiro mandamento, não tem outros deuses diante de mim. Isso está registrado no livro do Êxodo, capítulo 20. No capítulo 32 desse mesmo livro, nós vemos então que o povo fez para si um bezerro de ouro. Uma coisa incrível. Não vou ler tudo aí de novo não, mas essa é a parte lá do bezerro de ouro, tá? Então, o que aconteceu? Nós não... enfim, não vou não. Enfim, só para deixar claro, o que aconteceu foi o seguinte. Deus comunicou os 10 mandamentos, lá como eu disse no capítulo 20. 12 capítulos depois, não muita coisa depois, no mesmo livro, né? A gente vê aí que o povo fez para si então um bezerro de ouro. Deus ficou furioso e quis exterminar o povo. Isso porque a gente não tem que colocar nada, nem ninguém, no lugar de Deus. E o que é a origem da idolatria conforme está aí na tela? É impaciência, é ingratidão, é desobediência. E aí o que aconteceu foi que Moisés subiu no monte para receber as tábuas lá, dos 10 mandamentos. Ficou lá 40 dias, estava demorando, o povo estava impaciente já. E aí eles, vamos botar alguma coisa aí visível para recordar a gente como que a gente conseguiu chegar até aqui. E vamos agradecer a esse novo Deus, aí Deus com D minúsculo, né? Vamos agradecer esse novo Deus aí de D minúsculo pela libertação do povo do Egito. E aí, ao invés de obedecerem conforme a instrução bem específicas dada por Deus lá nos 10 mandamentos, eles ainda acharam que aquilo era uma boa ideia. Então, lembre-se, pessoal, que não é porque você se acha autossuficiente e espertinho que significa que as tuas ideias estão corretas aos olhos de Deus, não, tá? Eles também acharam que foi uma belíssima ideia e não se deram muito bem, não. Tá muito enganado quem pensa também que a idolatria acabou aí nessa época do, 3.500 anos atrás, praticamente. Não acabou, não. A idolatria continua, o povo continua sem paciência, continua desobediente, né? Só que hoje em dia não é mais o ouro que eles levam para derreter e fazer um bezerro de ouro. Hoje em dia é outros ídolos, né? Então, quais são exemplos aí de ídolos dos dias de hoje? Um exemplo aí, idolatria número 1, relacionamentos. Então, muitas pessoas, ficam achando que encontrou o amor da sua vida, abandona a igreja, abandona Deus, E quantos jovens aí que participavam de igreja, do nada para de cultuar Deus para cultuar o seu relacionamento.
E ainda ficam falando, né, para si mesmas, tipo assim, eu só preciso disso para ser feliz. Bom, fazer o quê, né? Eu não sou eu que vou julgar. O que eu posso dizer, olhando para o mundo, é que não me surpreende a quantidade de jovens que estão depressivos, que estão se suicidando, né? É uma realidade muito triste. Novamente, não tem como julgar. Muitas vezes tem raízes aí, questões seríssimas, psicológicas, neurológicas, tá? Mas também é importante dizer que quem tem Deus no coração tem uma tendência muito maior a passar pelos problemas da vida de uma forma mais fácil, porque sabe em quem sua confiança está depositada. Então, para quem acha que eu estou exagerando, eu te convido a examinar o mundo, tá? Com mais atenção. Tipo essa imagem que tá aí, eu não vou tapar só com peneira, não. Isso daí, eu vi deixa eu tentar tomar cuidado pelo menos. Eu vi essa propaganda satânica, tá? A respeito de idolatria a pessoas. Eu vi numa mídia, tá disponível num site famoso de streaming, né? Que tem uma linguagem que mistura charlatanismo, bruxaria, satanismo, tudo no mesmo pote aí. Então, para quem não fala inglês, esse texto significa faça-o adorá-la, ou seja, faça com que ele, né, o homem, adore você, mulher. Então, entenda o que eu tô falando, tá? Se apaixonar, cara, lindíssimo, tá? Quando acontece de forma pura, é lindo. O que é errado é você colocar outra pessoa, tá? Ou você próprio, no lugar de Deus. Como se houvesse um altar aí para essa adoração humana, tá? Inclusive, isso tem um nome, essa adoração humana, tá? Isso se chama satanismo, tá bom? Satanismo. Então, o exemplo de idolatria 2 é o dinheiro, tá? É o problema mais comum da atualidade. Muitas pessoas querem ficar rica e tal, quando tem alguma grana, acha que tá tudo certo, ainda diz assim pro dinheiro, é você que me trouxe até aqui, dinheiro, ele quer mais dinheiro e tal. E cara, e quanta família que eu vejo brigando por causa de herança, dinheiro emprestado que não foi devolvido, gente até que mata um ou outro, sabe? Gente que abandona casamento, abandona filho com a tal da, que eu quero minha realização profissional. Aí, envelhece, aí percebe a besteira que fez, aí vem de novo aquele papo de depressão e tal, aí usa dinheiro pra prostituição, pra droga. Cara, é horrível, horrível, horrível. Mas essa é uma verdade que tem que ser dita. Entenda o que eu tô falando. Dinheiro não é um problema, tá? O problema é colocar o teu dinheiro acima de tudo na tua vida. Isso que é o problema aí. É um problema que recebe o nome de idolatria. Que fique bem claro. Mensagem de Deus para mim hoje. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Foi o último versículo aí do último capítulo dessa epístola. Com toda a importância de não tirar Deus do seu lugar de honra. Essa é a mensagem de Deus para mim hoje. E como aplicar isso em minha vida? Né? Colocando Deus em primeiro lugar em tudo. Tem que ser paciente, não tem jeito. Tem que perseverar na fé, principalmente nos momentos de incerteza. E eu quero ser muito claro e muito vocal toda vez que eu perceber um perigo de idolatria, seja dentro ou fora da igreja, tá? Seja com costumes antigos, seja com hábitos moderninhos aí de hoje em dia, tá bom, pessoal? Então, que Deus te abençoe e que você se esforce para cumprir a missão apostólica de evangelizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Assim seja, meu irmão. Deus te abençoe.